E aí galera, hoje nossa aula vai ser sobre divisor de tensão aqui no canal do Prof. Munay. Aqui do ladinho, sininho, se inscreve no nosso canal, certo? E deixa o legal é o like aí, para nós continuarmos motivados a fazer o vídeo para você, ok? Vamos lá galera? Bom, estamos agora falando sobre divisor de tensão, certo galera? Então, falando um pouco sobre divisor de tensão, qual é a grande finalidade, né, para nós fazermos um divisor de tensão? É a gente poupar, pessoal, poupar, porque senão, se num circuito eletrônico eu preciso de vários tipos de tensão, se eu for ter que ter uma fonte para cada tipo de tensão, certo? Eu vou ter um custo muito elevado para esse meu circuito. Então, tá aí a grande finalidade de nós trabalharmos divisor de tensão, ok? Divisor de tensão, a gente vai ver dentro do divisor de tensão, o circuito será com divisor de tensão com carga, circuito série, lá no primeiro faltou falar série, né? Circuito série com divisor de tensão com carga, influência da carga sobre o divisor, e depois o outro tópico nós vamos aprender a fazer o dimensionamento do divisor de tensão, muito importante isso daí, padronização dos valores dos resistores, por quê? Porque existem valores comerciais. Então, na hora que eu monto o meu protótipo, certo? Eu vou montar o meu protótipo, eu monto ele e às vezes eu calculo e acho valores não comercial para aquele resistor. E aí eu tenho que fazer a padronização com resistores comerciais. E determinação da potência de dissipação. Essa parte também é muito importante, porque é a potência máxima que o resistor pode aquecer. Então, se eu não me preocupar em determinar a potência de dissipação, quando eu montar o meu protótipo, meu resistor, beleléu, vai para o espaço. Tranquilo? Então vamos lá. Divisor de tensão, né? É um circuito formado por resistores que permitem obter, a partir de uma alimentação fornecida, qualquer valor de tensão menor necessário ao funcionamento dos circuitos. Ok, galera? Então está aqui embaixo um exemplo de divisor de tensão. Dois resistores em série, que vai ter uma fonte de entrada chamada V1, certo? E uma fonte de saída, que nós vamos chamar de carga, na alimentação de V2. Tranquilo até aí? O divisor de tensão é muito utilizado nos circuitos eletrônicos para a obtenção de tensão típica de funcionamento de cada componente, sem que seja necessário usar diversas fontes de alimentação. Então, para quem nunca viu um circuito eletrônico, uma placa de circuito eletrônico, ela tem vários componentes e os seus diversos componentes geralmente trabalham com tensões diferentes, né? Então, para que você não tenha várias fontes, né, de tensão, a gente trabalha a divisão de tensão no circuito para poder obter essa alimentação variada durante os nossos circuitos eletrônicos. Ó, pessoal, que não é comum para o pessoal da elétrica, mas sim para o pessoal da eletrônica, ok? O circuito série como divisor de tensão, né? Então, o circuito série, pessoal, formado por dois resistores, divide a tensão aplicada na sua entrada em duas partes, ou seja, duas quedas de tensão. Então, a tensão de entrada, pessoal, é onde tem aí o nosso VCC, né? E aí eu tenho duas quedas de tensão, que aqui no nosso exemplo chamado de VDR1, VDR2. Chamando a atenção bem rápido aí para meus alunos aí, ó. Todos os alunos que estão conectados aí, geralmente o Prof. Munay não usa V, usa E nas nossas aulas, não é assim, pessoal? Sendo que na nossa apresentação nós estamos usando V em todas as situações, ok? Galera, só para chamar a atenção aí. Então, VCC, fonte de entrada, certo? Duas quedas de tensão em R1 e R2, chamada de VDR1, VDR2. Circuito sério é, portanto, um divisor de tensão nato, pessoal. O circuito sério é um divisor de tensão nato. Então, aquelas lâmpadas de Natal que a gente tem, que são várias lâmpadas em série, conectadas umas às outras, sempre estão ligadas em série. Como é que a gente sabe isso? Quando queima uma lâmpada de uma cor, vai queimar todas da mesma cor. Não é isso?
Então, isso é a prova que estão ligados em série. Quando queima uma lâmpada ou apaga uma lâmpada, o circuito não fecha e daí por diante não funciona, não acendendo mais lâmpada daquele circuito. O exemplo abaixo, né, tem mais uma novidade, né? Pessoal que é meu aluno aí, né, das diversos locais, das diversas escolas aí, do Senai, não é isso? Então, olha só, nós temos aqui uma coisa que não é comum eu fazer, porque isso aqui geralmente vem da eletrônica. Eu sou o prof que puxa mais para o lado da elétrica, né? Domino mais assuntos voltado para a eletricidade. Então, geralmente o pessoal da eletrônica, quando monta circuito, aí meu amigo professor Dodol, né? Professor Dodol monta o circuito dele assim, porque o professor Dodol é característico do pessoal da eletrônica, é isso? Fazendo todo o aterramento da parte do negativo. Quem é meu aluno já viu que a gente precisa fazer isso quando montamos circuitos no Multisim online, beleza? Depois vamos fazer só uma aula de Multisim aqui, pessoal, para a galera que tem dúvida, não é isso? Está precisando de uma aulazinha do Multisim, nós vamos fazer uma aula do Multisim aqui para você, ok? Então, vamos lá. Aqui temos 3 resistores, certo? Em série. Resistores em série. 3 resistores de cargas iguais, são todos 3 de 100 ohms. Então, se todos os 3 resistores são de 100 ohms, a divisão da fonte de entrada, que no nosso caso aqui é 9 volts, vai ser por igual. 3 volts, 3 volts, 3 volts. Se eu medir entre B e C, 3 volts, entre A e B, 3 volts, entre A e C, entre A e terra, quer dizer que é o negativo, 3 volts. Beleza? Ah, professor, e o que é essas medições aqui de lado? Aqui essas medições é com referência ao terra. VA ao terra, eu tenho 3. VB, eu tenho 6, porque tem 3 daqui, 3 daqui. E VC, eu tenho 6 com 3, que eu tenho 9 volts. Beleza? Vamos dar continuidade. Divisor de tensão com carga. Então, a divisão de tensão através de um divisor resistivo tem por finalidade fornecer uma parte da tensão de alimentação da fonte para um componente do circuito. Detalhe, pessoal, tensão não dá cria, né? Não dá cria. Então, eu quero, professor, no meu R2 uma tensão de 15 volts, onde minha tensão de entrada é 10. Impossível. Tensão não dá cria. Quem é meu aluno sabe muito dessa frase. Não vai dar cria de tensão aí, certo? Então, nós podemos sim, de uma fonte X, tirar uma parte dela, que vai ser no valor menor, que é o caso do nosso exemplo aqui, que a lâmpada nós queremos 6 volts para ela, beleza? Aí sim, nesse caso, nós podemos fazer sim, sem problema algum. Beleza aí? Beleza, né? Show de bola. Então, nós vamos criar um divisor de tensão para uma tensão de 6 volts numa lâmpada, né? Que vai ter uma carga X, e nós vamos ver no exemplo mais à frente. A tensão fornecida pela fonte ao divisor é denominada de tensão de entrada, como nós já falamos o tempo todo. Tensão de entrada para este caso aqui é 10 volts. E a tensão fornecida pelo divisor, a carga, é denominada de tensão de saída. Então, nossa tensão de saída, que é a tensão da lâmpada, que nós estamos precisando é 6 volts, ok? Então, está aqui, ó, também pode ser representada a carga por RL. É comum. Professor, mas por que a gente tem que aprender que a carga é RL? Porque geralmente, pessoal, nas provas de concurso, né, pode vir, determine o valor de tensão para a carga RL, ou de acordo com a tensão 6 volts de RL, chamar isso aí de RL, e para meus alunos não passar batido, não é isso? O prof. Munay já está deixando informado. Influência da carga sobre o divisor, né? Qualquer carga que seja conectada a um divisor de tensão, pessoal, fica sempre em paralelo com um dos resistores que a compõem. É o nosso caso aqui, a carga RL está em paralelo com R2, né? E vai influenciar no circuito? Claro, porque essa carga ela tem uma resistência. E, por exemplo, vou dar um chute, se R1 é 10 ohms, R2 é 10 ohms e não existe essa carga, o meu resistor total é o quê? 20 ohms. Agora, se eu tenho um resistor R1 10 ohms, resistor R2 10 ohms e a carga também é 10 ohms, quando nós resolvemos o paralelo da carga com R2, eu vou ter 5 ohms. Com mais 10 de R1, vai ser somado, o meu resistor total, ou resistor equivalente, como queira chamar, vai ficar 15 ohms. Beleza? Então,
vai variar sempre no nosso circuito quando a carga for alimentada. E aqui nós temos uma chave, né? Que para o pessoal do predial, isso é um interruptor, pessoal. Porque na eletrônica a gente chama isso de chave. O nosso liga aí, desliga. Ao ser conectado ao divisor a carga, altera a resistência total do circuito divisor. Já acabei de explicar isso aí e mostrar para você. Fazendo com que as tensões em cada resistor se modifiquem. Vai modificar tudo. Por quê? Porque eu vou variar a resistência total, que vai, por sua vez, variar também o quê? A corrente total do circuito. Por esta razão, sempre que se calcula um divisor, deve-se determinar as características da carga e considerá-la como sempre ligada ao circuito. Então, nunca vou ficar considerando que a carga está o quê? Desligada. E sim sempre ligada, porque é assim que eu quero colocar um divisor de tensão para funcionar. Dimensionamento do divisor de tensão. Chegamos na segunda parte da nossa videoaula. Beleza, pessoal? E não esqueça aí, dá um like no nosso vídeo aí. Toca no sininho para as próximas aulas você ser acionado. Ok, galera? Bom, continuando as nossas aulas aqui, o que é que nós vamos ver agora para o dimensionamento? Os dados necessários para o dimensionamento dos componentes de um divisor são tensão de entrada, tensão de carga, que é ou tensão de saída do divisor, e corrente de carga. É isso? Então, essas são as características básicas, os valores que eu preciso para começar o dimensionamento do nosso circuito. Exemplo 1. Necessita-se alimentar uma lâmpada de 6 volts e 0,5 watts. Olha aí, minha galera aí, meus alunos, 0,5 watts é o quê? 0,5 watts, pessoal, é a potência de fábrica da lâmpada, da carga, beleza? É a corrente, a potência da nossa lâmpada, que aqui eu estou solicitando 6 volts. Então, olha só, se ela receber 6 volts, aí sim ela vai estar fornecendo um brilho, vamos dizer assim, que é a potência dela, de 0,5 watts. Tranquilo? Então, essa referência aí é de fabricação. A partir de uma fonte de 10 VCC. 10 VCC, pessoal, é a fonte de entrada, né? É isso? Então, vamos lá para a nossa solução. A corrente da carga não é fornecida diretamente, mas pela fórmula de potência do IP, que no nosso caso aqui, o nosso E, que faz o IP, pessoal, olha lá, eu não tive tempo lá para converter, para botar isso no ar, estava precisando de rapidez e deixei com V, mas não tem problema, é bom para o meu aluno, porque ele vai aprender de uma outra forma e quando cair lá na sua prova do seu concurso, você não vai se atrapalhar, beleza? Então, olha só, potência é igual a tensão vezes corrente, tá aqui, ó, beleza aqui? Então, olha só, a tensão a gente tem que é 6 e a potência é 0,5. Então, eu não tinha a corrente, mas eu calculei. Porque nessa fórmula aqui, a corrente, que é o que eu quero saber, está aqui, ó. Então, eu jogo tensão para o outro lado, se está multiplicando do lado de cá, vai para o outro lado da igualdade o quê? Dividindo. Isso aí é regra básica da matemática. Beleza, pessoal? Meus alunos não se engancham nisso aí, não. Ok? E aí, nós chegamos no resultado de 0,083, o quê? Amperes. Esse é o valor da corrente. Beleza? Então, este é o valor da corrente. Agora sim, tá tranquilo. Ok aí, pessoal? Então, vamos lá. Continuando. Já com o valor da corrente, vamos agora fazer o dimensionamento do valor de R2. E aqui, pessoal, tem um detalhe. Para se determinar o valor de R2, utiliza-se a lei de Ohms. R é igual a tensão dividido por corrente. Sendo que a corrente em R2, né? A tensão sobre R2 é a mesma, a gente já sabe que é a mesma da lâmpada porque está em paralelo, né? Mas a corrente, pessoal, vai ter um detalhe, eu vou ter que chutar um valor, né? Então, para se determinar o valor de R2 pela lei de Ohms, necessita-se ainda da corrente neste resistor, que não é fornecida no enunciado do problema. Então, aí vem o tchan, né? A dica do ano para você não se enganchar aí. Para dar continuidade ao cálculo, é necessário admitir o quê? Escolher um valor para esta corrente, que pode ser qualquer valor, certo? Aqui a gente sugere que pode ser 10 mA, 200 mA, 1 mA ou 1 A. Escolha um valor fácil para calcular, né? Então, quando a carga não varia, solicitando do divisor de corrente valor fixo, como é o caso da lâmpada. Por quê? Porque a lâmpada é resistiva, pessoal. Não é um componente indutivo, nem é um componente capacitivo aí, tranquilo?
assunto que nós vamos ver mais à frente. Qualquer valor pode ser admitido para a corrente em R2, como por exemplo 10 mA, 200 mA, 1 mA ou 1 A. É isso? No nosso caso, escolhemos 10 mA. Se a gente escolheu 10 mA, já sabe que a tensão é 6. A formulazinha do rei. Lembrando, pessoal, que aqui está usando V, né? Eu estou usando V em vez de E, galera. Certo? Então aí eu vou colocar 6 volts, que é a tensão aplicada em R2, dividido por 0,01. Ok? E aí nós chegamos no valor do resistor de 600 ohms. Ok? 600 ohms é o valor do nosso resistor R2. Aí agora, com todas essas informações, nós vamos agora calcular, né, o R1. Então o resistor R1 também é determinado pela lei de ohms. R1 é igual a tensão dividido por corrente. Lembrando que se a fonte é 10 e ela não dá cria, pessoal, não dá cria. Se 6 foi consumido, certo, pelo R2, quanto é que sobrou para R1? Sobrou 4 volts. É isso? Não precisa nem calcular, pessoal. A gente já sabe que isso é 4 volts. Então a tensão de R1 aqui é 4. E quanto é que vai ser a corrente, professor? A corrente vai ser a soma do que vai para a carga mais a corrente que vai para o resistor R2. Então, ó, essa corrente daqui mais essa que vem para cá, certo? Vai ser a corrente, certo? Que nós vamos colocar no nosso cálculozinho aí, beleza? Então, olha só. Nós vamos agora, já de posse dessas informações, né, efetuar o cálculo para R1. Tensão de R1 vai ser igual a tensão de CC, que é a tensão de entrada, menos a tensão de saída, certo? Então, a corrente aí, já fizemos essa tensão, porque é 10 menos 6, que é a da carga, e aí vai ter 4 volts, né? Então, a corrente em R1, pela primeira lei de Kirchhoff, também é só a soma. Também eu já falei adiantando aí para vocês. Substituindo isso daí, nós temos 10 menos 6 aqui, que ele fez o cálculo, né? E embaixo somou as correntes, 0,083 mais 0,01, que dá 43 ohms, beleza? Aí você vai substituir no seu protótipo, que é o seu circuito, certo? Protótipo, mas aí tem um grande detalhe nesse circuito. A gente teve dois resistores aí, 43 ohms, que foi o que a gente descobriu no circuito, mais o resistor de 600 ohms, certo? Então, olha só, nós temos dois resistores. Sempre que um detalhe, pessoal, esses dois resistores não são comerciais, certo? Então, nós temos o quê? Nós temos que trabalhar agora para descobrir como é que fazemos para poder colocar os resistores comerciais, porque senão nós não temos como montar esse circuito. Ele vai ficar só no papel, beleza? Então, vamos para o próximo passo, que é padronização dos valores dos resistores. Normalmente, os valores dos resistores encontrados através do cálculo não coincidem com os valores padronizados. O prof. Munay já acabou de falar disso. Não é isso? Então, olha só. O 43 não é comercial, o 600 não é comercial. Então, a primeira opção mais próxima para o 43 é o resistor de 47 ohms, né? E o mais próximo para 600 é o de 680 ohms. Tranquilo? Então, nós agora vamos fazer o quê? Vamos pegar o circuito, vamos colocar esses dois resistores lá, certo? E vamos recalcular corrente, né? E tensão em cima dos resistores e da carga. Beleza? Após isso daí, nós vamos descobrir que a carga vai ficar sendo alimentada por 5,8 volts, né? Os nossos resistores já estão definidos aí com as cargas novas, 47 ohms, 680 ohms, não é isso? Enfim, agora bacana, mas ainda falta um passo, pessoal. Um passo que é muito importante e trivial. Eu tenho que calcular a potência dissipada desses resistores, porque senão quando eu ligar, vai dissipar uma potência maior do que ele suporta e esse resistor vai o quê? Quebrar, vai partir, vai explodir, certo? Então nós temos que calcular antes de alimentar, nós temos sim que calcular a potência dissipada. Vamos lá? Determinação da potência dissipada dos resistores. É agora que nós vamos aprender isso aí de uma vez por todas. Uma vez definidos os resistores padronizados e as tensões do divisor, determina-se o quê? As potências pela fórmula do IP. É isso? Então, olha, a potência de R1 é igual a tensão de R1 vezes corrente de R1. Então, aí nós temos, ó, a potência R1 agora com o novo valor é 4,2.
vezes a corrente total, que é 0,089. Lembrando que esses valores, pessoal, já é os valores do recálculo do novo circuito, e não pelos que a gente adotou. Tranquilo? E aí deu 0,37 watts, né? Tranquilo? Então, essa é a dissipação real. Pessoal, quando nós vamos comprar um resistor, ele tem que dissipar, no mínimo, o dobro, certo? Então, aqui, pelo menos, o de 1 watts para funcionamento deste circuito. Tranquilo? PR2, mesma coisa, deu 5,8, né, que não ficou com 6 volts, multiplicado pela corrente, que é 0,0085, que é a corrente da carga. E aí ficou 0,049 watts. Então aí, por exemplo, um resistor com potência de 0,5, meio watts, funcionaria tranquilamente nesse circuito. Então, deve-se usar resistores com potência de dissipação máxima pelo menos 2 vezes maior que a dissipação real. Beleza? Então nós usamos lá, ó, de 1 watts, ele colocou aqui de 1/8 para o R2, né? E aí, o de meio watts lá para carga, como a gente viu no slide anterior. Ok, pessoal? Agora sim você pode alimentar o seu circuito a tensão de 10 volts. Beleza? Que agora vai funcionar, vai acender a lâmpadazinha e não vai queimar os resistores e não vai queimar o nosso circuito, o nosso protótipo divisor de tensão. Exemplo 2 agora, contendo tudo agora, para nós finalizarmos esse assunto aí. Precisa-se alimentar uma carga de 400 watts e 12 volts a partir de uma fonte de 20 volts. Utiliza-se um divisor de tensão e projeta o seu circuito necessário. Vamos lá para a solução? Então, a primeira coisa é descobrir a corrente de RL. Eu já tenho tensão e tenho resistência, né? Então, vou para a fórmula do rei e descubro corrente, que é 0,033 amperes. O que é que ficou diferente do exemplo 1? No exemplo 1 eu dei potência. Então, esse cálculo foi feito através da fórmula do IP, certo? E não da fórmula do rei. Beleza aí? Vamos para frente. Agora aí, ó, já montando ele aí, já botando a corrente no nosso circuitinho de 0,033 amperes, certo? Com uma resistência de 400 e vai receber o quê? 12 volts. Novamente, pessoal, o circuito não dá cria. Não dá cria, pessoal. A fonte é de 20. Aí tem como eu tirar 12? Bacana, tem. Agora, se eu quisesse aplicar 25 volts aqui, era impossível. Não dá cria a fonte, certo? Fonte é 20 volts, o máximo de tensão que vai ter no nosso circuito é 20 volts. Tranquilo? Vamos para frente. Dimensionamento de R2, né? Lembrando que o R2 é igual à tensão aplicada nele, que a gente já definiu que é 12, que é a mesma da carga. Não preciso calcular isso, mas eu preciso de uma corrente hipótese, né? Uma corrente hipotética que eu citei vários exemplos no exemplo passado. E aqui nós adotamos 0,015. Esse valor é aleatório, mas não vamos adotar um valor alto, certo? É importante ressaltar isso, né? Bom, aí eu tenho 12 dividido por 0,015 e aí vou ter um valor de 800 ohms. 800 ohms é o valor do resistor, vamos dizer assim, do nosso protótipo, por enquanto, que nós não podemos ligar ainda, do R2, certo? Após descobrir R2, vamos dimensionar o quê? R1. Então, R1 vai ser a tensão de R1, que nós já sabemos, 20 menos 12 sobrou 8. E quem é a corrente? Aquela hipotética corrente mais, né? Mais quem? O 0,03, que é a corrente que passa na carga. Então, a minha corrente total é 0,045. Colocado na fórmula, eu já tenho o resistor R1, 177 ohms, que é a tensão de R1, que é 8, que a gente tirou 12, porque 12 está na carga, dividido por 0,045 amperes. Beleza até aí? Padronizando os valores dos resistores, por quê? Porque nenhum 77 é padrão comercial e nem o resistor de 800 também é padrão comercial. Então, eu vou para a tabela, né, de resistores comerciais e os mais próximos são 820 e 180. Então, aí eu jogo lá no nosso circuito, já com cara nova lá, com os resistores novos, faço o recálculo novamente, né, e aí eu tenho que a tensão aplicada na carga vai ser 11,9, muito próximo do que a gente quer, que é 12 volts. Tranquilo? Já posso ligar, professor, esse circuito? Não, se você ligar, você vai botar fogo no negócio. Você não pode ligar agora não, certo?
que é que você falta fazer ainda para saber se você pode tacar ligação, tacar fogo nesse negócio aí? Falta eu saber a potência dissipada em cima dos resistores, senão ele vai romper na hora da ligação. Lembrando que no mínimo tem que ser o dobro, é isso? O dobro da potência dele. Então a gente vai calcular a potência de R1 e a potência de R2. Facilzinho, na formulazinha do IP, potência igual a tensão vezes corrente. Tensão de R1, 20. Olha aqui, ó, tensão de R1 vai ser, ele está botando aqui 20 menos 11,9, pessoal, porque ele já tem o valor da tensão do R2. Então a tensão de R1 é 8,1. É só diminuir, certo? E aí, se você já tem a tensão, falta o quê? Corrente de R1. A corrente de R1 é a corrente total. É isso? Não é a corrente total? Então, vai ser tensão de R1, é isso? Dividido por R1. Então, nós temos aí 0,0445 amperes, beleza? E aí a gente descobre, pessoal, agora que a potência de R1 é o quê? 0,36 watts. Fazemos a mesma forma para a potência de R2, que é 0,173. E aí descobrimos que podemos usar 1 watts lá em cima, que é no mínimo o dobro, e podemos usar meio watts no segundo exemplo. Belezinha, pessoal? E aí, tudo tranquilo? Nosso circuito agora vai ficar aí com essa belezura. Agora esse sim, pessoal, você pode ligar, monta lá no seu pronto-board, bota para funcionar e manda para o Prof. Munay, certo? Que isso aí vai funcionar, beleza? Qualquer dúvida, pessoal, deixa aí embaixo, tranquilo? Bom, pessoal, finalizamos o nosso assunto. Bom, finalizamos mais uma aula aqui diretamente do canal Prof. Munay. Não esquece, galera, ó aqui, ó, sininho, badala esse sininho, dá um like aqui, um legal, se inscreve no canal Prof. Munay, certo? E até a próxima aula. Fica com Deus!